Oi, oi pessoal, tudo bem? Tô dando um tempinho aqui, vamos esperar a galerinha entrando aqui pra gente começar a nossa live que eu não fiz ontem, né? Tive uma situação que eu vou comentar daqui a pouco. E aí ficou pra eu fazer hoje na sexta, só pra não deixar as coisas tão acumuladas, tão atrasadas como já estão. O mês de julho, gente, sempre é um mês mais complicado pra mim, porque o mês de julho eu trabalho com internet, né, com comércio eletrônico. Então no mês de julho tem muitos eventos, muitas coisas que eu acabo participando. Então, passando esse mês as coisas tranquilamente já se normalizam, mas no mês de julho tem muito evento, eu acabo viajando bastante. Semana passada, essa semana agora, eu estive em São Paulo, né, como eu comentei no próximo programa. Recebemos uma premiação que foi bem legal, foi um evento bem interessante. E agora, nossa semana, no dia 25 eu já viajo de novo para São Paulo, fico de volta só no dia 28. Então atrapalha um pouquinho, aí eu fico fazendo essas lives intermediárias fora dos dias e horários previstos. Mas passando essa fase a gente volta para a normalidade. Então um pouquinho de paciência só nesse período, tá? Eu poderia gravar um monte de programa e deixar tudo gravado, só que eu prefiro a gente ter essa nossa interação, eu acho que fica mais legal, acho que fica mais verdadeiro. Né? O gravado também são programas legais, só que eu acho que o programa gravado fica mais legal para falar sobre um tema. Para quando a gente vai bater papo, quando a gente está ao vivo e vocês estão comentando aqui, interagindo, funciona, a gente percebe que flui melhor, porque às vezes surge alguma dúvida e a coisa vai fluindo. Se vocês ouvirem algum barulhinho extraordinário, não estranhem. Eu tô com a minha tia, com o meu priminho aqui, com o meu primo, e aí eles estão na sala aqui, eu tô aqui no meu escritório, que é onde eu faço essas lives. Mas tudo dentro da normalidade, tudo bem? Deixa eu falar um oi pra vocês aí. Oi, John, tudo bem? Coloquei sua pergunta aqui já, viu, John David? Neuza, Rita, Karine, Joyce. Oi, Nazaré. Oi, Glaucia, tudo bem? Glaucia, eu não consegui ouvir sua mensagem inteira. Você me mandou uma mensagem um pouco longa por áudio. Eu ainda não consegui ouvir inteira, que eu tive um contratempo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui para São Paulo pro evento e eu não ia nem ficar em hotel. Eu aproveitei para ir para casa da minha mãe, né? Quando acontece isso, eu prefiro ficar lá, que a gente já fica um pouquinho junto. Mesmo que seja à noite, né? Que a gente conversa algumas horinhas. Então, geralmente, quando eu vou para São Paulo, exceto alguns casos, eu fico na casa da minha mãe. E eu estranhei quando eu cheguei lá. Meu pai não estava, né? Já fiquei meio preocupado, porque sempre ficam naquela expectativa também que eu estou chegando. E aí ele mencionou, a minha mãe comentou que meu avô tinha, né, se sentido mal. Meu pai tinha ido com ele pro hospital. Meu avô tava com 101 anos, né? É tempo, né, gente? É uma geração inteira. E ele sempre foi muito lúcido, eu comentei na postagem, acho que vocês chegaram a ler. Mais de uns meses pra cá ele começou a ficar perder um pouco a lucidez, começou a ter dor. Aí a coisa deixa de ser legal, né? Deixa de ser interessante, porque você percebe que a pessoa já está sofrendo, então a própria existência, o viver passa a ser um karma, né? Uma coisa muito ruim, muito difícil. Então ele foi pro hospital, a gente já ficou naquela angústia. Fui pro evento na quarta-feira, e quando foi ontem, na quinta, que a gente tava já acordando para começar a me arrumar para vir embora aqui para Curitiba. Minha família inteira é de São Paulo e eu moro aqui em Curitiba. Aí ligaram do hospital, era acho que umas 9 horas, 9 e pouco da manhã. Não, era mais, acho que umas 9, não, depois das 9, eu não vou lembrar o certo agora. Pedindo pro meu pai ir até o hospital com um documento. A gente, por experiência, já sabe, né? Quando tá com uma pessoa que tá numa situação de saúde difícil e pedem para você ir com um documento pro hospital, já significa algo que não é bom, né? E aí a gente teve a notícia do desencarne do meu avô, que também é meu padrinho. Minha avó era minha madrinha e meu avô meu padrinho. Então, por mais que a gente estivesse esperando, sabia que ele já estava vindo num quadro assim ruim de uns meses pra cá, a gente fica bem chateado, né? Então, acabei me estendendo, ficando um pouquinho mais lá, mas já tô aqui de volta em Curitiba. Hoje nem fui pro trabalho, eu preferi ficar quietinho, dar uma descansada, porque, né, por mais que nós sejamos espiritualistas e aceitamos as coisas como elas são, é difícil, né, lidar com pessoas próximas que a gente conviveu. Como eu já prometi, eu vou fazer um programa
sobre isso ainda não vai ser hoje, porque eu não estou nem numa condição muito adequada, né, para falar disso hoje. E é um programa que eu queria explorar todo esse tempo que a gente fica junto para falar especificamente sobre esse tema, né, o desencarnar de parentes próximos, como lidar com o luto, esse tipo de situação. Eu já estou me sentindo bem melhor, já estou bem recuperado, mas a gente tem que ter aquele nosso tempo para lidar, né, para aprender a reencontrar aquela serenidade que todos nós temos dentro de nós. Tem mais gente entrando. Tudo bem, Fábio? Como vai, Sandra? Oi, Sandra. Ó, a Sandra tá dizendo aqui, olha eu aqui de novo. Que bom te ver, Sandra. Maria Clara tem se comunicado com vocês. A Maria Clara é uma das administradoras, para quem não sabe, aqui do canal, do blog, né, de todo esse trabalho do Espiritualize-se. Então, assim, eventualmente, quando eu não puder responder alguma coisa, não digo no sentido de oráculo, mas alguma dúvida, ou precisar de alguma, tirar alguma questão, pode conversar com ela também. Hoje não é um dia muito propício para fazer programa, né? Porque o pessoal tá tudo na baladinha, tá tudo, né, saindo, mas é o que deu para mim. Então vamos lá, eu vou começar aqui conversando com os oráculos com vocês, parando de onde eu não consegui terminar do último trabalho que a gente fez junto, que é respondendo a questão da Jaqueline, que é do dia 22/2/89. A Jaqueline, ela tá num relacionamento que ela não tá plenamente feliz, ela não sabe se ela continua nesse relacionamento ou se ela vai para outra. É uma pergunta bem objetiva, é isso aí mesmo. É muito importante quando vocês enviam as perguntas por inbox, né, citar o nome, a data de nascimento e fazer uma pergunta de uma forma bem objetiva, porque eu consigo ser mais coeso, consigo ser mais assertivo nas respostas. Então, em relação a Jaqueline, vamos dar uma olhadinha. Eu vou formular a pergunta dessa forma. Você deve ir para outro relacionamento. Olha, Jaqueline, eu acho que você até pode ir para um outro relacionamento. Eu não sei se você já tem algum em vista. Não conversamos sobre isso. Mas não é algo que eu veja que vai durar. Então, se você está numa relação estável e você pergunta, eu continuo na relação que eu estou, eu indicaria você continuar. Eu certamente indicaria você a continuar. Eu acho que pode ter algumas coisas que estão te desmotivando nesse relacionamento, mas você não pode fugir disso. Eu acho que talvez você tenha que procurar o porquê que esse relacionamento está frio, por que deu uma esfriada. Então, tentar trabalhar e entender um pouco melhor isso do que tentar buscar uma coisa que ainda não é palpável, que não está firmada, porque isso pode ser bem mais difícil para você. Então, sendo bem objetivo, respondendo sua pergunta, né, você fica com quem você está ou vai para outro relacionamento? Na minha opinião, dentro da minha visão, fica com quem você está. Mas, né, você faz o que você achar melhor, o que você sentir. Segue seu coração, sempre é a frase, né, que a gente vai falar. Mas, de acordo com os oráculos, eu não acho que você... Deixa eu dar uma olhadinha no tarô. Eu acho que não. Não é um jogo bom, tá? A primeira carta me cai em Valete de Copas, que mostra o momento que você está passando de algum tipo de carência afetiva, que vocês talvez não estejam se interagindo como era antes. Que mais ou menos, né? Como eu sempre falo, os oráculos eles vão se corroborando. Então eu acho que você vai ter que trabalhar isso, buscar um entendimento com essa pessoa, com esse parceiro que você tá, parceira, e tentar se entender de alguma forma, e tentar reencontrar coisas que façam vocês ficarem mais juntos, ter um melhor relacionamento, e estarem bem. Porque mostra realmente, esse Valete de Copas é uma carta que vem para mostrar uma falta de afetividade, um relacionamento meio resfriado, uma coisa que não está muito legal. Para relacionamento tem que estar sempre, né, tem que ter um calorzinho. A Imperatriz é uma carta de você tomando o controle da situação. E pode indicar também, no caso dessa pergunta, exatamente essa sua dúvida, essa sua insegurança. E o arbítrio na sua mão. De você ir para frente ou para trás, né? Trocar ou permanecer. Só que eu tenho, se você troca, porque minha pergunta foi, deve trocar de relacionamento, essa carta, não sei se vocês conseguem ver, que é a carta da Lua, que ela não me responde bem, não. Uma carta de muito negativismo, de muita confusão. Então, o tarô concorda aqui com a caída que teve no meu buço.
Lembrando sempre que eu jogo búzio de uma forma que eu não estou associado a candomblé, a nenhuma religião afro-brasileira. É um formato de jogar oráculo, de trabalhar com os búzios. É completamente esotérica, completamente mística e é um dos oráculos mais funcionais. Então, se funciona, por que não? Espero ter respondido sua pergunta, Jaqueline. Deixa eu marcar aqui que a gente já conversou. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, dando seguimento. Deixa eu falar um oi aqui pra vocês. Oi, tudo bem, Elaine? Como vai? Tudo bom? Oi, tio. A Márcia Cardoso. Oi, Silmara. Como vai? Tudo bem? Lana. Tá cheio de gente aqui. Oi, Ricardo. Tudo bem, Rick? Espero que vocês estejam bem aqui. A tio tá falando aqui. Olha eu aqui. Eu tô vendo você aí. Saudade de você, amiga. A tio era a minha melhor amiga de infância. Uma pessoa assim que a gente foi... Passou algumas décadas juntos, assim. Ela acompanhou toda essa minha fase de estudar esoterismo, eu dentro da Umbanda, e tudo, né? É muita história pra contar, né, tio? Um dia quando você estiver aqui em Curitiba ou eu estiver aí em Itu, a gente faz uma live pra bater um papo aí só lembrando de histórias antigas. Vai ser legal, vai ser bem legal. Voltamos aqui para as questões. Eu tenho a Milena, que é do dia 10/4/98. Então a Milena está mencionando que ela está grávida, que ela é casada e ela está tendo muitos problemas familiares e no trabalho. Ela quer saber se essas situações melhoram. Vamos dar uma olhadinha aqui, Milena. Vamos por partes então. Vou perguntar primeiro familiar. Eu acredito, a única dúvida que eu fiquei aqui é que os problemas familiares têm a ver com seu marido ou com as famílias de vocês. Eu acho que é a família de vocês, né? Então eu vou responder baseado nisso, tudo bem? Problemas familiares, as coisas melhoram. Em relação às questões familiares, a gente vê realmente muita intriga, muita conversa, muita gente falando que nem sabe, né, não tem o convívio e se envolver no relacionamento. Talvez mais da parte dele um certo domínio, uma má relação com a família dele, por querer dominar um pouco, achar que as coisas... aquela questão, né, de poderia sempre achar alguma coisa melhor e coisas desse tipo. Mas as coisas melhoram sim. Deixa eu olhar o tarô aqui. Em relação à família, com a Milena, as questões familiares, tanto dele quanto dela, as coisas melhoram. Tem momentos de turbulência, você vê como que é, né? A gente embaralha as cartas, e quando tem uma negatividade, não adianta, elas mesmo embaralhando, elas voltam. Tenho de novo aqui a carta da Lua, que ela mostra exatamente um período conturbado de negatividade, de muita fofoca, muita intriga, energias negativas, inveja, ciúmes. É uma carta que não é muito legal. Só que em seguida tem a carta do Ermitão, que ela dá uma mensagem um pouquinho diferente do Búzio, mas eu acho que é uma mensagem que vai se encaixar até melhor do que eu queria te dizer, tá? Eu estou usando o tarô dos anjos. A carta do Ermitão, ela vem para dizer o quê? Que é o momento de você se desligar um pouquinho dos outros e se preocupar mais com a sua família. A partir do momento que você esteja envolvida com alguém, que você está casada, você já formou um novo núcleo familiar. Então é claro, você vai ter que coexistir com o núcleo familiar, tanto dele como o seu, mas vocês já são um terceiro núcleo familiar. Então, para a coisa dar certo, para as coisas funcionarem, você vai ter que começar a entender as coisas dessa forma. Você é um novo núcleo familiar. A sua família faz parte de você, a dele faz parte dele, as coisas se intercalam, mas vocês são uma nova família. A partir do momento que você vai morar com alguém, que você passa a ter um relacionamento de convivência, eu já considero como uma família. Você ainda casada, ainda grávida, aí você está completamente numa nova família. Então é uma coisa que você vai ter que lidar de uma forma muito intelectual. Intelectual não é o termo que eu queria achar, mas eu não encontrei a palavra. Então vai essa. Intelectual no sentido assim, que você vai ter que começar a compreender que você tem que estar um pouquinho menos de ouvido para as questões das famílias. E se vocês não se fecharem como família, como um núcleo familiar, a coisa não vai fluir, tá? Não vai dar certo. Então, se você quer que vá pra frente esse relacionamento, continuar bem casada, com filho, ter uma continuidade nisso, vocês vão ter que fechar um pouquinho as influências externas. Esse é o termo que eu queria achar aquela hora e não estava achando. Fecha as influências externas e se concentra no interno. Você é um novo núcleo familiar. Vocês têm que resolver as coisas, sem interferência dos outros.
Ok? Tem a carta do Papa apontando que é uma consagração, uma boa realização, vocês tranquilos, seguindo esse pressuposto que vocês consigam se fechar como núcleo familiar. Não estou dizendo para se isolar, não é nada disso, só para vocês tomarem a consciência disso, que agora vocês são também uma família. E vão ter que começar a agir dessa forma. Mas eu não vejo nada ruim, tá? Eu vejo coisas boas para vocês. Se as perguntas, se as coisas melhoram, melhoram. Aí tem aquela dica que eu já dei. E a outra questão é do trabalho. Que você não mencionou se você está trabalhando, se não está trabalhando, bem o que está acontecendo. Então tá um pouco aberto para mim, Milena. Eu vou preferir que você me faça o seguinte. Pega a mesma mensagem que você já... Milena, você está aqui ao vivo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou falando com a Elizabeth, Maurício, Fábio, Márcia Cardoso, o Marcos Gonçalves, tudo bem? Marcos está perguntando por onde ele faz a pergunta. Você pode fazer a pergunta aqui pelo Facebook mesmo. Se você preferir, pode mandar pelo contato @espiritualizes.com.br ou aqui no inbox do Facebook, sempre mencionando a sua data de nascimento e a pergunta da forma mais específica que você puder ser. Tá? Não manda nada muito aberto. Como está minha vida amorosa? É muito complexo eu responder uma pergunta dessa, porque não é nem uma pergunta, né? Como está minha vida amorosa? Eu não sei se você está casado, se você está solteiro, se você, né? Enfim. Então tem que ser bem específico para eu conseguir ser assertivo na resposta. Respondido, Marcos? Oi, Luciana, tudo bem? Luciana, tá na fila aí, gente. Eu sei que vocês estão me cobrando bastante, mas é que tem bastante gente realmente que vem mandando já no decorrer de algum tempo, de alguns meses que eu voltei com as lives. Vão mandando perguntas e todo o programa chegam assim 70, 80, 100 perguntas. Isso vai acumulando. Então, na medida do possível, como eu já falei, eu respondo e converso com todo mundo. Mas não daria para eu falar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas tenha um pouquinho de paciência. E às vezes, uma orientação que eu estou dando para uma pessoa serve para outra também. Então, é sempre interessante ouvir o programa. Eu tento sempre comentar sobre os temas, trazer alguma questão para reflexão. Então acho que esse é o objetivo aqui do canal. Oi, Joaquim, tá tudo bem? Ticiane, que bom, gente, que bom conversar com vocês. Vamos lá, Milena, então eu vou pedir para você me mandar por inbox pode responder até na mesma mensagem que você já tinha me mandado, sua data e essas questões. É só essa do trabalho. Você já está trabalhando ou você está buscando um novo emprego? Só para tentar ser mais assertivo, porque se eu não tenho um direcionamento, eu posso dar uma resposta que vai ficar completamente assim aberta demais, não vai combinar. Então, o que é uma questão precisa? É uma questão assim, que você vai explicar uma situação para uma orientação direcionada, ou um sim ou não. Né? A questão pode ser até mais extensa, ela pode ter uma conversa, uma coisa que eu vou precisar desenvolver, mas pense sempre assim, que é uma questão objetiva. É uma que dá para justificar com sim ou não. Aí depois da justificativa do sim ou na justificativa do não, que aí a gente vai chegando no bate-papo. Mas pensem sempre assim. A pergunta que você está fazendo dá para responder com sim ou não? Isso é uma questão objetiva. Tá sempre por inbox aqui no Facebook. A Maria Clara já postou hoje, acho que ou hoje ou ontem, uma dúvida. É só olhar aí no nosso feed que vocês vão ver o que é inbox, para quem tem gente que não entende, tem dificuldade. Então tá explicadinho aí, combinado? Então, Milena, aguardo você me retornar, a gente faz como uma nova consulta. Aí, em vez de a gente falar da questão do relacionamento, a gente fala do trabalho. Então vamos lá, agora eu vou conversar com o Wagner. Wagner, que é do dia 10/10/78. Ele é marido da Márcia, que acompanha aqui o nosso trabalho desde o comecinho, quando eu voltei com as lives. A Márcia já está aqui com a gente. E o Wagner, ele tem algumas dúvidas, então eu pontuei elas aqui, porque ele mandou algumas mensagens e eu tentei sintetizar todas. Então vamos lá por partes. A Márcia acho que está aqui, vi ela agora há pouco. Tudo bem, Márcia? Vamos lá, Wagner. A primeira dúvida do Wagner, só estou embaralhando meu tarô aqui. Ele quer saber em relação aos orixás que o regem. Vamos dar uma olhadinha aqui, Wagner. Wagner,
dentro da minha visão, eu acho que você é uma pessoa muito. Eu não conheço você pessoalmente, mas eu acho que você é uma pessoa um pouco com um gênio bem forte, né? Você deve ser um pouco agressivo, uma pessoa muito determinada, que às vezes assim tapa os ouvidos e vai de acordo com o que você acha. Assim, eu posso te mostrar que é uma situação, provar que a situação é X, mas se você acredita que é Y, você vai no Y é muito intenso. E essa é uma característica que aparece aqui pra mim no Búzio Forte. Eu acredito, você tem uma influência, a que me marcou primeiro, não foi nem um orixá com atributo masculino, foi um orixá com atributos mais femininos. O primeiro orixá que me marcou aqui é Inhansã. Eu diria que você é filho de orixás de qualidades guerreiras. Então, não sei se alguém já te falou alguma coisa nesse sentido, mas Ogum e Inhansã são linhas que regem você. Aí vai provavelmente da questão da afinidade, a gente pode depois tentar dar uma buscada melhor nisso. Tem as consultas também, dá pra gente fazer nas consultas, eu tento ir um pouco mais a fundo nisso, porque leva um pouquinho mais de tempo. Mas eu te diria, inicialmente, assim, à primeira vista, Ogum e Inhansã como seus orixás. E aí tem os comentários que você me fez aqui, que a Márcia também já tinha me comentado anteriormente, que é a questão de você estar morando nesse momento com a família, está uma situação um pouco complicada, porque fica aquela questão de jogar as coisas na cara e vocês terem que se sujeitar pela situação. E eu já tinha respondido isso para Márcia, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente a situação, mas é que ela teria que ter um pouquinho mais de paciência, porque vai durar um pouquinho ainda essa situação, mas que as coisas mudam. Então acho que essa resposta serve não só para ela, serve para vocês como casal. Então tem que ter um pouquinho de paciência, as coisas vão melhorar, vão melhorar, fique tranquilo que vão. Mas tem um pouquinho mais de paciência, engula mais um pouquinho e perceba também, se não é essa questão do seu radicalismo, de você achar tudo estão te humilhando, tudo estão te perseguindo, seja levar tudo pro lado da guerra. Não estou dizendo que é isso. Só estou dizendo para você analisar um pouquinho esse lado também, porque às vezes você tá levando as coisas muito para esse lado e não é bem assim. Às vezes um comentário solto que uma pessoa faz para você já vira uma agressão, né? Porque você está no momento, está muito na defensiva, então você está tão na defensiva, está sempre na defensiva, que qualquer situação que chegue em você ataca para se defender. E aí é uma questão que você vai ter que trabalhar, porque as coisas não são bem assim, né? Como a gente interpreta, a questão da interpretação ela muda tudo, né? Muda uma vida, muda um texto. Não tem aquele comentário que até fala assim, que uma vírgula ela muda completamente o sentido de um texto, e a gente sabe que é verdade. Então procura analisar um pouquinho isso, é a dica que eu te dou em relação a essa questão da família. E para Márcia, ela falou em questão do desencarne do pai dela, que eu até prometi que ia fazer um programa sobre isso, ainda não fiz. E você veja que eu passei por uma situação agora ontem, né, similar. E claro que é complicado a gente lidar com esse tipo de situação, mas a gente aprende, né? Tem um período que a gente tem que viver de luto, só que o luto também ele tem que ter um fim. O prazo que é esse fim, cada um vai ter que dar, de acordo com a sua intensidade emocional, com como você lida com a vida, como você lida com a espiritualidade, mas é importante que tenha um fim, porque senão a coisa, né, vira uma depressão, fica uma coisa sem sentido, você para de viver a sua vida, você sai do agora para viver no como era. Então isso eu vou ficar te devendo ainda, Márcia, porque é esse programa que a gente já tinha combinado e que vou aproveitar e agregar essa minha experiência. A gente fala das duas situações. Tá certo? Espero ter respondido as perguntas. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Rayana. O John tá gritando aqui, eparrei, a saudação de Inhansã. Para quem não segue a Umbanda ou Candomblé, os cultos afro-brasileiros, cada orixá tem uma saudação, que seria uma forma que a gente os exalta, né? Que a gente busca a energia deles. Cada orixá tem um. Então de Inhansã é eparrei, né? Você está buscando a força. Da Inhansã está saudando, está cumprimentando ela. Eparrei. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui para conversar também que estava pendente com a Nuzinete, que é do dia 6/2/82. E ela me faz uma pergunta que assim, ela já tem 3 filhos, né? Que são 3 meninos. E ela queria uma menina. Só que ela anda muito preocupada, porque ela teve um aborto há um tempo atrás, né? Um aborto espontâneo que aconteceu no começo da gestação. E ela está com problema de menstruação, que está vindo muito adiantada. Isso está deixando ela insegura se numa nova gravidez pode vir um novo aborto. Se existe a possibilidade
Então são duas questões, né, na verdade, né, no Zinete. A questão é se você tem uma outra gestação que vai até o final e se pode ser um menino. Vamos perguntar então primeiro em relação à gestação. Eu vejo complicação, engraçado como que é, né? E realmente tem complicações. Eu não sei se você está fazendo algum tipo de tratamento, acho que você mencionou que já fez exames e que não deu nada errado. Mas eu vejo sim, uma nova criança, uma nova vida vindo através do seu ventre. E é alguma pessoa que você já teve relacionamento em vidas anteriores. Isso me parece muito forte, porque geralmente quando eu jogo esse jogo de Alafiá e me cai um buzo em cima da mandala de Exu, está relacionado a vidas passadas ou questões de espiritualidade. Ele cai aberto, então é positivo. Então se é positivo, são resgates de vidas passadas. Não é nada inimigos ocultos. Não, são resgates, pessoas que você já conheceu, que você conviveu em vidas passadas. E eu tenho um outro buzo apontando para o Oxum, que é a gestação, é a fertilidade, é todo esse lado feminino relacionado à maternidade. Então a resposta é positiva se você tem outro filho. Eu acho que você não vai ter problema não. Tem um contratempo? Sim, apareceu pra mim uma dificuldade, tá? Até você já teve uma, você mencionou, pode ser que você tenha mais uma, mas não desista não, insista, porque aparece sim pra mim uma outra criança. Dá uma olhadinha no tarô. O tarô, ele complementa aqui pra mim o que eu já falei no Búzios. Realmente é um resgate, é uma coisa do passado que vem. É uma pessoa que você teve um relacionamento não ruim, mas um relacionamento muito bom, uma coisa muito positiva. Então vai funcionar, vai sim, mas vai levar tempo, tá? Não é rápido o jogo que me cai aqui nessa nova gestação. É lento, isso pode significar que venha mais uma gestação e pode ter algum probleminha. Mas não fique preocupado em relação a isso, não. Se a gente perguntasse assim, vão ter outro filho? Sim, vai ter outro filho. E a outra pergunta é você queria uma menina. Difícil, né? A gente já dá uma olhada aqui, porque pra mim, às vezes, por mais que eu consiga tentar canalizar alguma coisa relacionada a essa alma que vai vir, não é porque essa alma foi uma menina na vida passada que ela vai vir como um menino na atual. Então essa pergunta pra mim existe a possibilidade que você tenha uma menina? Existe, porque existe a possibilidade de você ter um novo filho. Aliás, até eu acho que vai acontecer, queira você ou não. Agora, se é menino ou se é menina, agora nesse momento eu não vou conseguir precisar, não. Eu acho que quem fala esse tipo de afirmação, eu não concordo com esse tipo de evidência, vamos chamar assim, de trabalho. Eu acho que é muito... Enfim. Mas boa sorte, meus netos. Espero ter respondido a sua pergunta. Você que eu acho que é filho de Logonedel ou Oxóssi, né? Creio eu. Tem a Dora também, que eu estou pendente de responder. A Dora quer saber sobre emprego. Deixa eu dar uma respostinha aqui para vocês. Oi, tudo bem, Tatiana? Tatiana, posso te dar sim. Você quer uma orientação para negócios? Claro, com o maior prazer. Eu só vou pedir para que você me mande isso por inbox aqui no Facebook. A sua data de nascimento. Essa pergunta que você fez mesmo, que você está precisando de uma orientação para negócios, mas me deixando um pouquinho mais claro. Você já tem um negócio, você quer abrir um negócio, você está trabalhando, você quer trabalhar, está com problema no trabalho, só para eu tentar entender que tipo de negócio você quer abrir, o que você tem, para eu conseguir, quanto mais específico para mim, fica mais fácil dar uma resposta mais assertiva. Por exemplo, vou até citar um exemplo para vocês me compreenderem. Você fala que eu quero abrir um negócio aberto, aí eu jogo, aí cai, por exemplo, para mim uma caída que me aponta Ibeje, Cosme e Damião. Aí eu vou falar para você que seria bom para você, se você quiser empreender, ir para a área relacionada a coisas infantis, creche, cuidadora de criança, uniforme escolar, qualquer coisa relacionada, roupa de criança, qualquer coisa relacionada ao universo infantil. Mas de repente você já trabalha numa corretora de seguros. E aí o que acontece? Mudou o significado dessa resposta que eu te dei. Porque aí o Cosme, Damião e Ibeje, ele vai mostrar uma novidade. Alguma coisa ou alguém que vai aparecer na sua vida te apresentar um método novo de trabalhar. Entende? Então assim, por isso que eu peço para vocês serem não tão abertos, precisos, porque senão, às vezes a minha interpretação é falar assim, nossa, ele me falou um negócio que não teve nada a ver. É porque a sua resposta está muito ampla. Então eu estou me baseando de uma forma genérica também. Minha resposta também está muito ampla. Então quanto mais preciso, mais assertivo eu consigo ser na resposta. Então eu vou pedir para que você me manda. Tudo bom, Sibeli? Como você está? Espero que bem. Vi sua mensagem.
manda não sei se você já mandou, um e-mail lá no contato@espiritualize-se.com.br e vamos marcar pra gente conversar, fazer essa consulta pra gente ter um bate-papo mais individualizado e falar da questão. Eu tinha até marcado aqui, ó, Cibele, aquela questão que a gente já conversou da agressão, né, da firmeza que você vai ter que ter. De repente é bem mais interessante de ter uma conversa mais individual, mais abrangente. Eu não consigo falar em 5 minutos tudo que abrange essa situação. Vamos fazer seu mapa, vamos conversar com os oráculos direcionados a você, deixar 30 minutos de perguntas que você vai fazendo de acordo com como vão surgindo as coisas. Eu acho que a gente vai conseguir elucidar, conseguir orientar você melhor. Combinado, Cibele? Obrigado por estar assistindo a nossa live, estar sempre acompanhando o programa. Muito bem-vinda. Oi, Adriano. Adriano, boa, cheguei no final. Adriano, não chegou no final não, dá tempo aí. Não, a gente conversar hoje realmente acho que não vai dar, né? Já é 21h40. Mas eu vou ver se eu faço outro programa domingo, pra gente conseguir colocar as coisas mais em dia, conversar melhor com você. Marcelo, boa noite, tudo bom? Eu recebi sua mensagem que você me mandou. Vou dar uma olhada naquela questão. Eu não consegui hoje porque eu tô em dívida com as pessoas e eu tento fazer assim tudo certinho, tá? Mas eu vou prometo que eu vou dar uma olhada e respondo pra você o mais breve. Combinado? Então vamos lá. Oi, Juliana, como vai? Helenise, você já me mandou resposta, acho que você tá na fila lá. Dá uma lembradinha lá na própria pergunta, fala assim, não esquece de mim só pra subir a fila. Eu acho que você já tá na planilha, tá? A Roberta organizou, pegou todas as questões, aí colocou o nome, data que enviou a questão, nome, data de nascimento da pessoa e a pergunta. Então eu tô com uma planilha, fica mais fácil de me organizar por tempo, né? Pra não acabar atendendo uma pessoa que fez uma pergunta antes. Uma pergunta antes de uma pessoa. Enfim, vocês entenderam. Então a gente tá tentando ser bem organizado aqui pra ser justo. Combinado? Mas vamos responder todo mundo. Amanda, manda um e-mail pro inbox, aqui no inbox do Facebook, falando a sua data de nascimento, a questão, como eu já falei, de uma forma bem específica. A gente encaixa você aqui nos nossos tiradúvidas também. Combinado? Deixa eu falar agora com o Leonardo. Eu tô devendo aqui uma pessoa, deixa eu ver. Tá aqui, ó, que eu fiquei de responder, que é o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius era do dia 27/4/98. E ele está com uma dúvida na vida profissional dele. Ele tem um interesse na área militar, em investir nessa área, e ele quer saber se ele deve seguir. Vamos dar uma olhadinha, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius já tem bastante tempo também que eu estou devendo e não respondi. Investe na carreira militar. Eu acho que você deve investir sim na carreira militar. Eu acho que combina bastante com você. Você tem amor por essa área, é uma coisa que você se identifica, esse negócio do próprio poder. Eu vejo você, acho que você está em algum tipo de relacionamento, né? Você tá, não falamos sobre isso, você está estruturado em algum relacionamento também, que eu vejo bem positivo, tá? Um momento muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha no tarô em relação. Investe nessa carreira profissional, prestar concurso, fazer prova para essa área. Na segurança, né, das pessoas de uma forma geral. Completamente. Tá, não vou nem virar outra carta, eu vou parar por aqui. Eu tenho a carta 19, não sei se dá pra vocês verem direitinho aqui. Que é uma carta fantástica, uma das cartas que eu mais gosto do tarô. Que é uma carta de nascimento, que é uma carta de oportunidade, que é uma carta de tudo de bom acontecendo. Ela marca também, se a gente desdobrar o 19, que é o número da carta do Sol, a gente tem o mais 9, 10, que é a letra Iod, que é o número de Deus, né, o nome de Deus. E se a gente desdobrar o 1 mais 0 desse 10, é 1, que é o recomeço, que é o reinício. A gente volta para a carta do Mago, que é uma carta incrível, que é o renascimento, é o começar algo novo numa carreira como essa. Então você veja que numa carta já desdobra, que eu diria para você, a carta 1, a carta 10 e a carta 19, todas positivas numa sequência. 1 mostrando você se dedicando a essa carreira, você vai ter que se esforçar, evidente, nada, né? Cai do céu além de chuva, granizo às vezes. Mas você tendo paixão pelo que está fazendo, você não vai ser incômodo você ter toda aquela disciplina, todas essas questões para você, vai ser uma coisa que você vai
gostar mais ainda, você vai ter prazer em trabalhar nisso. E a carta do 19, que é a realização disso. Então, respondendo a sua pergunta, você até mencionou, né? Eu queria perguntar, mas estava meio assim. Então, tá respondida aí a sua pergunta. Eu vou até te desejar uma boa sorte, porque realmente eu vejo um futuro muito bom nessa área. Eu acho que você está com uma boa intuição de seguir essa área. E o conselho que eu te dou é prossiga. E não desanima se acontecer algum contratempo, alguma coisinha que pode falar assim, ah, será? Vai pra cima, cara. Vai pra cima, que eu acho que esse mercado aí, que isso aí, essa área aí vai ser sua, tá? Deixa eu marcar aqui a Sibeli, que a gente já conversou. Tem mais algumas pessoas que eu tô devendo conversar aqui, tá? Eu vou responder o John David, que é do dia 25/3/92. É John David mesmo, que escreve um pouquinho diferente. Não sei se pronuncia assim. Desculpe, tá? Se não for. É do dia 25/3/92, né? Tem um gênio forte aqui. Deixa eu tomar uma golinha aqui, gente, que eu tô com a garganta seca. Eu falo muito, né? O John David tem um gênio forte, uma pessoa com uma personalidade assim bem intensa, né? Acredito eu, John David. Não conheço pessoalmente, mas eu acho que você é um pouco até exagerado, e isso atrapalha um pouquinho seus relacionamentos. Você acaba sufocando as pessoas, tendo aqueles relacionamentos muito passionais, de se jogar no chão, sofrer, de minha vida nunca mais vai, né? Um pouquinho de cuidado com isso, porque a forma como a gente age é importante, mas o nosso racional também é muito importante, tá? Então isso fica uma dica antes de eu jogar aqui. Você está um pouquinho intenso demais nos seus relacionamentos, está muito dependente disso, e vivendo de uma forma tipo, eu vou me matar, essas coisas aí, né? Por favor, não faça isso. Você quer saber se você volta com a namorado, né? Você volta com a pessoa que você tava, que é do dia 14/9/98. Vamos dar uma olhadinha. Ó, possibilidade de volta tem sim. Eu acredito até que vocês possam ter alguns reencontros, aí ficar algum tempinho, terminar de novo e voltar de novo. Mas se você está buscando um relacionamento daquele que você vai ter um longo período de convivência, de um casamento, vamos chamar dessa forma, não é com essa pessoa não, tá? Porque ele também parece ser bem intenso como você, e talvez até pareça alguma coisa para ele mudar de cidade, parece alguma mudança nesse sentido aí, que vai afastar um pouco vocês. E enfim, mas isso não é para agora não, tá bem mais para frente. Mas é uma relação intensa, pode dar certo, pode dar certo, né? Os oráculos, como eu já falei, eles apontam caminhos pra gente de acordo com a vibração aí, com o que está no universo nesse momento. Você mudando o astral das coisas, eu posso fazer esse mesmo jogo, essa mesma pergunta de novo no futuro e ter alterado a resposta, né? Não tem aquela questão do destino que é definido, riscado na pedra, não. Os oráculos, eles apontam situações de acordo com o que está rolando nessa determinada fase da sua vida e da dele. Quando se trata de dois, não é só você, é a sua e dele, ou dela, desculpa. Mas, né, respondendo a sua pergunta de uma forma objetiva, volta tem, você pode até voltar, talvez não namorar, mas ficar, né, alguma coisa nesse sentido. Mas um relacionamento que a longo prazo, não, vocês não vejo vocês tendo, não. Nesse momento a minha resposta pra você é não, tá bom? Vai ficar um vai e volta isso aí, que é um vai e volta, porque você, intenso, dramático, ele também meio intenso, dramático aí, não tem muita tendência a dar pra frente. Mas tanto você como ele, se vocês conseguirem trabalhar essas emoções, né, inteligência emocional, como a gente chama, você consegue até ter uma evolução nesse relacionamento. Porque essa passividade envolve tudo. Não é só a questão de tapas e beijos que vocês vivem. Envolve também a questão de a gente passa alguém já intenso, já aquela coisa instintiva, já tá de olho em alguém, aí já começa a briga porque tá traindo, porque olhou pra fulano. Cara, são questões que vocês vão ter que trabalhar. Talvez estejam até ligadas à maturidade de vocês. Os dois são bem novos, mas se você já tem um intuito de, ao invés de curtir e deixar as coisas mais pra frente, desenvolver algum relacionamento, uma coisa mais séria, você vai ter que começar a desenvolver isso. É ser um pouco mais maduro na questão relacionamento, que está um pouquinho imaturo. Foi o que aparece pra mim. Olá, gente.
A Miriam Corrêa está comentando aqui, gostaria de saber sobre a situação financeira, se vai melhorar. Miriam, manda para mim por inbox, tá? Citando, você mencionou aqui sua data de nascimento. Aí você fala assim, gostaria de saber sobre a nossa situação financeira, do quê? É sua, do seu marido, né? O que está acontecendo na vida financeira? Vocês estão trabalhando e está correndo risco de ser demitido? Vocês estão desempregados? Vocês estão pensando em abrir um negócio? Vocês têm um negócio que não está indo bem? Seja um pouquinho mais assertiva na sua pergunta, me manda por inbox, tá? Para eu conseguir dar uma resposta bem direta para você. Combinado? Oi, Hudson. Ó, Hudson, obrigado. Hudson está dizendo aqui muito aprendizado. Para mim é um aprendizado também. Cada pessoa que conversa comigo, que a gente vai fazendo jogos, vai vendo a situação, a gente vai entendendo as coisas e vai vendo uma outra realidade da vida. Então, eu acho que os oráculos, o esoterismo, é uma ciência, eu chamo assim porque eu considero mesmo, que ele nos propicia isso, a espiritualidade nos propicia isso. A gente aprender novidades todo dia, toda hora, todo momento. Cada situação é uma situação diferente, cada situação a gente tira algum aprendizado. Tem umas coisas absurdas que acontecem, mas até isso é um aprendizado, que são aquelas coisas, o que nunca fazer, né? Como não ser. Então a questão da gente estar sempre no papel do observador. Às vezes sim, a gente tem que tomar as rédeas da situação, ir para cima, para fazer as coisas acontecerem, né? Não podemos ficar esperando. Então temos que ter esse lado guerreiro, briguento mesmo, de partir para a porrada quando é necessário. Mas no dia a dia, sempre o papel do observador, né? Pense na imagem da coruja como um animal xamânico. A gente observa a situação, as coisas estão acontecendo aqui, estão acontecendo ali. É sempre o melhor papel, né? Você analisa a situação como um todo, para aí você dar a sua opinião, o seu veredito ou a sua ação. Se a gente age por... Eu já comentei isso antes, vou comentar de novo. Isso eu aprendi há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, com a Mônica Bonfiglio, aquela escritora dos anjos, que é uma das minhas gurus. Ela uma vez me falou assim, fazendo uma analogia, sabe a cruz de Salomão, que é aquela que é uma estrela para cima e uma estrela para baixo? A gente poderia falar assim, vamos fazer isso no corpo, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Então seria mais ou menos assim. Começa aqui. Um minutinho, eu tô com a garganta seca. Começa aqui, ó. Quando eu penso, estou com Deus. Aí começa aqui também. Quando eu ajo por instinto, vamos pro chakra básico do instinto sexual, eu estou com o diabo. O diabo de uma forma figurativa, né? Então você perceba o simbolismo desse símbolo. Então, por mais que a coisa esteja difícil, a gente conseguir pensar e tirar a emoção de fora é sempre a melhor solução. Tá certo? Gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu tô devendo perguntas ainda pra vocês. Mas eu vou tentar domingo fazer uma outra live pra gente colocar em dia essas questões. Agradeço a todo mundo. Leonardo, eu vou responder você, tá? Vou tentar fazer no domingo. Você tá na minha lista aqui, Leonardo Luiz, 19/11/99. Eu tava te devendo. E eu vou tentar te responder no domingo, combinado? Mas você tá já na minha lista, tá nos próximos. Faz um tempo já que você me perguntou. Cíntia, tudo bem? Fabiana, Elizabeth. Elizabeth, respondendo aqui, Elizabeth Caetano, não é bem o pentagrama. O pentagrama ele tem 5 pontos. E a estrela de Davi ela tem 6. Né, que seria 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Né, então é aquela que são 2 triângulos, então forma 6 pontos. O pentagrama ele já vai vir com outro significado esotérico. Claro que a estrela de Davi também simboliza muito mais do que isso que eu mencionei. Mas é que eu achei tão interessante usar como referência isso para falar da importância da gente ter a inteligência emocional e nos momentos em que mais a gente vai agir por instinto, né? Que são aqueles momentos que a vida cobra a gente, que acontece alguma situação que sua vontade é voar no pescoço da pessoa ou alguma coisa assim. São nesses momentos o que é mais importante a gente voltar para a cabeça. Vira a estrela, tá para baixo, vira para cima, traz para a mente e pensa. Porque uma ação impensada tem um custo, né? A gente vê tantas pessoas aí que cometeram, às vezes até crimes, né, passionais no momento de ódio, no momento de desespero, por orgulho, por vaidade. Mas eu peguei ela me traindo com outro cara, e aí matei o cara. O cara não estava te traindo, quem estava te traindo é ela. Se tivesse que matar alguém, não tem que matar ninguém. Mas se tivesse que matar, é ela que tem compromisso com você. O que o amante tem a ver? Você namora o amante?
Você não namora um amante, então você não tem que matar o amante, tem que matar ela que te traiu. Ele não, ele tava lá, ela quis sair com ele, ele foi. Ele é solteiro, tá ótimo. Por que tem que ir atrás dele, se vingar dele? Ele não fez nada, quem tem compromisso com você é ela. Quem fez alguma coisa com você é ela. Isso é só um exemplo, tá, gente? Nada justifica. Mas é só pra exemplificar a questão de como, se você raciocinar, as coisas não são bem como a gente acha. Por instinto você vai e mata o cara, porque você vê ele como o seu rival. Mas ele não tem nada com você, quem te traiu foi ela. Nessa analogia que eu fiz, né, só pra me fazer entender. O que é? Tá, então fica tranquila, Márcia. A gente vai conversar. Depois me manda mensagem direitinho dessa situação. Eu falei, vou fazer um programa pra gente falar exatamente sobre isso. Sobre como se lidar com o desencarne, sobre esse tipo de processo. Eu acho que isso, a minha ideia é não fazer um programa com oráculo junto. Porque isso é um assunto muito importante. Que a gente falar de desencarnação, de como lidar com luto. Isso é uma coisa que interessa a muita gente. Então eu acho que cabe a gente fazer uma pauta dedicada a esse assunto, né? Porque é extenso. Certinho? Oi, Fábio. O Fábio tá falando que também pensa como eu, mas não é isso, verdade? Raquel, nessa aqui de agora, não, nessa que eu tô agora, tá? Que eu terminei agora, mas na planilha você já tá. A gente tá pra ficar tudo organizadinho, tá? Gente, eu vou repetir assim, eu acho que o mais importante continue acompanhando quando vocês puderem os programas, porque às vezes uma coisa que serve para um, serve para outros e vai fazer de alguma forma nós refletirmos juntos sobre as questões, sobre as vivências, sobre o que é a vida e como as coisas vão acontecendo. E só lembrando, antes que eu já estou com o tempo estourado, que para quem tem interesse, tem as consultas também que eu faço particulares, que eu faço todas via Skype, então você pode de qualquer lugar do Brasil conversar comigo, que aí nos primeiros 30 minutos a gente faz o mapa astral para verificar características da sua personalidade, tendências, previsões para o próximo ano e discutir um pouquinho, um bate-papo bem descontraído, não é nada muito assim, né, de uma coisa assim formal, uma coisa bem informal, de uma forma bem tranquila. E aí no restante na outra metade da consulta eu abro os oráculos para vocês fazerem as perguntas que quiserem, da forma como quiserem. E a gente vai batendo esse papo, tá? Geralmente as consultas têm duração de 50 minutos, 1 hora. Eu nunca marco uma seguida da outra, porque às vezes se estende, vai até 1 hora, 1 hora e meia. Então, assim, realmente para quem curte é bem interessante. Para informações sobre esse tipo de consulta, podem mandar um e-mail para contato@espiritualize-se.com.br ou pedir informações por inbox que a gente informa o e-mail para vocês conseguirem entrar em contato. Lembrando sempre, quero pedir para vocês, que eu acabo esquecendo, de compartilharem esses vídeos que a gente faz, esses bate-papos, curtirem, compartilharem, porque isso ajuda a divulgar o trabalho, né, que nós fazemos. A Maria Clara está sempre postando umas mensagens muito legais, ela postou sobre mindfulness, né, nesses últimos dias, algumas mensagens para agregar reflexão, de melhorias de bem-estar, para a gente estar com uma cabeça melhor, melhorar a nossa autoestima, de melhorar a forma como a gente lida com outros. E esse é o nosso objetivo. Às vezes assim, a gente faz uma postagenzinha, manda uma fotinho e você talvez achou legal, mas compartilha, porque de repente para você não foi tão importante aquilo, mas vai mudar a vida de uma pessoa, o dia de uma pessoa que está no seu feed, na sua linha, né, entre os seus amigos. Então essa é a maior atribuição desse trabalho que a gente faz aqui sem custo, é realmente as curtidas, os comentários e os compartilhamentos de vocês. Lembrando sempre que o nosso blog é o www.espiritualize-se.com.br. Lá tem um monte de material interessante, tem a personalidade dos orixás, tem reportagens que surgem na mídia relacionada à espiritualidade, à religião afro-brasileira, tem algumas dúvidas que me perguntam, que ao invés de eu fazer programa, que é o consultório holístico lá, que é uma parte lá, que eu respondo, faço um textinho falando sobre as questões para a pessoa refletir. Tem uma série de coisas interessantes e a gente está crescendo cada vez mais. Então a ideia é que daqui até o fim do ano nosso blog esteja com 5 vezes mais o número de materiais, de assuntos que está hoje. Tá bom? Então hoje deixa eu te falar mais um oi para quem não conversei aqui ainda. Ah, que bom, Nazaré. Tem algumas pessoas que me falam isso, que gostam muito de escutar o programa, que se sentem muito bem, que se sentem
tranquilas, que se sentem aliviadas. E isso é o reconhecimento, né, para nós, porque é um trabalho que a gente faz para tentar ser positivo, auxiliar, dar uma orientação sensata, né, não uma coisa abusiva, que a gente vê tanto aí rolando no mercado, né, tentando manipular as pessoas ou torná-las escravas, fantoches. Não, aqui o objetivo é a espiritualidade mesmo. E a gente num conjunto chegar a uma reflexão e ir para frente. Então eu fico muito feliz de conseguir transmitir as mensagens que eu tento de uma forma positiva para vocês. Essa é a minha maior retribuição. Tá bom? Oi Wagner, tudo bom? Boa noite. Dá uma olhadinha no vídeo depois que eu respondi. E aí tem umas coisas que ficou em aberto, mas a gente volta a conversar, tá? Tanto com você quanto com a Márcia, a gente volta a conversar. Raquel, adorei, que bom. Volte sempre, eu acho que todo mundo, gente, aqui é um espaço pra gente bater papo democrático e junto a gente vai chegando a conclusões, os comentários, às vezes, né, eu tô falando sobre algum tema, alguém coloca alguma situação, fala, isso é verdade também, não tinha comentado isso. E acho que é isso, essa interação que é o mais bacana. Eu tô até com uma ideia de futuramente a gente começar a fazer uns grupos, sabe? De eu convidar algumas pessoas e ligar algumas pessoas via Skype e a gente bater um papo aqui. Eu falando aqui, vocês participando via Skype também colocando a opinião de vocês. Eu acho que pode dar um programa muito legal. Eu vou fazer um piloto aí pra gente testar e vocês depois dão opinião como fica. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E voltamos, eu vou ver se domingo eu consigo voltar pra fazer mais uma live. Mais uma horinha aí pra gente bater papo, tá? Mas terça e quinta, de toda forma, estamos de volta. Combinado? Pessoal, fiquem com Deus. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Juízo na cabeça. Lembre sempre, cabeça, quando você sentir que seu instinto está falando muito alto, vira a estrela para cima e deixa sua mente orientar a sua ação. Combinado? Até mais. Bom final de sexta-feira, bom final de semana. Nos vemos no domingo, se tudo der certo, senão na terça-feira. Fui.